Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado tem um traço elegante e um senso de humor muito sacana. Vamos conversar com o cartunista, chargista, ilustrador e tudo mais relacionado ao humor gráfico, o Amorim. Oi, Amorim. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Você é um cara que pegou bem forte o tempo da mídia impressa. Nesse seu começo de vida, você ainda um molequinho, aí no seu Rio de Janeiro, o que você acompanhava, o que você se lembra de acompanhar em rádio, em TV, em jornais, em revistas? Você acompanhava revistas em quadrinhos das bancas, dos jornais? Conta aí os artistas que você já começou a notar a existência deles e a gostar deles. Todo esse pessoal aí que muitos deles eu acredito que você viria até a trabalhar mais tarde, já no seu começo como desenhista, como chargista, cartunista. Mas conta aí do seu começo, das suas influências, essas que vêm de todo lado aí e que a gente capta tudo e coloca naquele liquidificadorzão da nossa vida, que vai moldar a nossa vida. Olá, Érico. Olá, pessoal do Ilustre Podcast. Eu comecei com 5 anos desenhando, né? Porque é aquela coisa, você começa a desenvolver desenho, você vê desenho animado na televisão, você quer... mas isso aqui eu também sei fazer, né? Então você desenha o Tio Patinhas, o Pato Donald, e aquela coisa de você olhar assim por uns desenhos, que não vou dizer que a influência não chega a ser a primeira influência, é que é uma coisa natural. E eu fui começando a desenhar essas coisas, Pato Donald, os Patinhas, né? E fui desenhando, e até que um belo dia você olha assim pro lado, e todas as crianças desenhavam, né? Você que mandou, você que está nos ouvindo, você se lembra quando você era criança, você desenhava. Não sei porquê, as pessoas param de desenhar, né? Porque agora você tem que levar o estudo a sério, tem que parar com esse negócio de desenho, papapá. A gente não passou por isso, né? Eu simplesmente não parei de desenhar. E aquela coisa assim, você olha pro lado assim, né? Aquela coisa de criança, né? Da tua turma, e você começa a ver que só você que desenha. Aí você vai, mas como assim? Né? Por quê? Porque não é esse papo de assim, um dom, uma bênção divina que caiu do céu e acertou tua cabeça. Não existe. Existe trabalho, continuidade, né? Se você parou de desenhar quando você era criança, é claro que o seu desenho é de criança. Por isso que o pessoal fala assim, eu não sei desenhar nem um bonequinho de palito. Porque você parou nessa época, né? Se você tivesse continuado, certamente você ia um pouco mais longe. Aí você, mas eu vou continuar para quê? Aí é que entra aquela coisa do profissional, do desenhista que gosta do que faz, né? Tem gente que quando assim, quando eu saio do trabalho, eu não quero saber de trabalho. O desenhista, quando não está desenhando, para passar o tempo ou para se divertir, desenha, né? Isso é o que faz uma diferençazinha através dos anos. E eu sempre vi quadrinho, por exemplo, se não fosse quadrinista, desenhista, chargista, essas coisas todas, eu seria radialista, porque eu sempre, toda a minha vida foi sempre com um rádio ligado, né? E de tudo, de música, bate-papo, fofoca da Candinha, sempre, porque é aquela coisa, você não para escutar o rádio. O rádio você sempre faz alguma coisa com o rádio ao fundo, né? Então isso é uma coisa que eu sempre gostei, de rádio e coisa. E o tempo foi passando, eu fui desenhando, aquela coisa. Você passa a ser estigmatizado no colégio, né? Como sendo o único desenhista da sala. No máximo tem mais um que também faz um bonequinho, faz um elefantinho, um gatinho, mas não chega a ser desenhista. Então é uma coisa que, por exemplo, toda turma tem sempre o desenhista, né? E a gente simplesmente não para. Eu simplesmente, quando eu olhei para trás, a gente já tinha feito 36, 37 anos de profissão,
né? Você olhava assim, os desenhos dos profissionais que saíam, os desenhistas, assim, mas isso aqui eu também sei fazer. Não que seja uma coisa negativa, simplesmente assim, mas isso aqui não é tão difícil como parece. E você tenta. É claro que você, como você é amador, sai uma porcaria. E por ser amador, você acha a coisa mais sensacional do mundo, né? E o tempo foi passando, você continua insistindo, exatamente porque você gosta daquela coisa do desenho, gosta do traço, né? E você não cansa. Eu, principalmente, teve várias fases na vida que, assim, você questiona um pouco a profissão, mas no final das contas, você dá e volta e termina no mesmo lugar, que é desenhando, né? E do seu começo de vida, a gente passa para mais alguns anos adiante ao seu começo na profissão. Um começo que muitos artistas do humor gráfico adorariam ter tido isso no currículo, né? Você começou no clássico jornal de humor, o Pasquim, que fez história na história do país e fez história no humor brasileiro. Comecei no Pasquim em 84, né? 83, finalzinho de 83 para 84, né? Fui lá entregando aquela coisa de colaborador, porque você não tinha internet, não tinha nada, né? Tinha que pegar um ônibus e soltar lá na Rua da Carioca, 19, e isso em 80 e poucos. Aí eu tinha que entregar os desenhos, entregava com o Jaguar, né? Que até quando a primeira vez que eu encontrei com o Jaguar, não senti assim, não fiquei muito impressionado não. Eu achei assim um cara meio... Esse aí não tá sabendo o que tá fazendo, né? Porque eu entrei lá na redação, aquela coisa toda, uma bagunça, né? Mas uma bagunça não criativa, bagunça mesmo, né? Aí falei lá, perguntei assim, como é que eu faço para deixar meus desenhos pro pessoal analisar? Aí não sei quem foi que falou, assim, deixa aí que depois a gente dá uma olhadinha, ver se sai ou não sai, né? E eu deixei e fui, né? É sempre assim, você deixava os desenhos, né? E o Pasquim você não tinha aquela responsável, não tinha nada. E você sempre deixava na segunda-feira, chegava na quinta-feira o jornal saía e na banca. Aí você via se o teu desenho saía. Não saiu, você ficava pau da vida, né? Não quero mais fazer isso, vou assaltar um banco para ganhar dinheiro, aquela coisa toda. Ficava invocado na sexta, no sábado. No domingo dava vontade de desenhar de novo. Aí aprontava alguma coisa, um material em cima da notícia, aquela coisa toda, né? E segunda, apresentava de novo o desenho lá na Rua da Carioca, 19, 17, agora não lembro. Que é um prédiozinho que ainda está lá até hoje. E ficou nessa balada uns 2, 3 anos, né? Curtindo, conhecendo as pessoas, os cartunistas, né? Não que seja uma coisa boa, mas você acaba conhecendo muito cartunista, né? E você vai se informando, que é uma coisa... Como não tem vamos dizer assim, uma norma, assim, por exemplo, um médico você tem que fazer isso, senão o paciente morre. Você tem que fazer aquela coisa. O engenheiro você tem que fazer de um jeito, um padrão, senão o edifício cai, né? O arquiteto também. Agora o cartunista não. Se você vai desenhar um cachorro, se o cachorro ficar parecendo como uma girafa, tá valendo, né? Porque é o teu estilo. Então você não tem uma norma. Então essa profissão, profissão que é bom nisso, né? Que é bom isso, né? Que não tem norma. Então você, aliás, não tem nenhuma cartunista chamada norma também. Você não tem como... Tudo que você bolar, criar e der certo, tá valendo, né? Então isso é uma coisa assim, o cartoon para mim tem que ser aquele sentimento de liberdade. Você faz porque você gosta e é a tua opinião, mas isso é outro papo. Então fiquei anos e anos e anos nisso, aprendendo, né? Aprendendo e me decepcionando também com as pessoas, né? De ver que não é nada daquilo que a gente pensava, Pasquim, carioca, malandro, não sei o que, papapá. Nada disso. São pessoas normais, com dificuldades, né? Com problemas. E a gente foi criando assim, a opinião sobre as coisas, né?
Porque também estava com 19, 20 anos, também não sabia nada. Então você vai ficando mais malandro, né? E até que um dia, né, em 84 mesmo, né, eu fui numa exposição do J. Carlos, que era ali no Museu de Belas Artes, que era o centenário dele. Até então eu não sabia mais ou menos, pô, mas isso aqui é profissão, isso aqui dá para se viver disso, né? Aí o incauto aqui entrou na exposição, aí daquele lampejo, assim, porra, é isso que eu quero fazer na vida, né? Aí as dúvidas todas se dissiparam na mesma hora, como se o cara conseguiu, né? Era o J. Carlos, né? Mas se ele conseguiu, acho que dá. A gente não precisa ser J. Carlos, mas, né? A gente tentou sobreviver esses anos todos. Então o que cheguei até aqui é porque sempre teve um J. Carlos na vida para eu olhar e tentar me espelhar, né? Amorim, como muitos de nós, desenhistas, você é um cara que atua em muitas frentes, né? Um cara polivalente no humor gráfico. Você faz charge, faz caricatura, faz quadrinhos. Tanto que eu conheci o seu trabalho em diversos meios, diversas mídias e em diversas ocasiões. Conheci seu trabalho na página Humor em Geral, que era feita e distribuída para diversos jornais pela equipe do Pasquim. Conheci os seus quadrinhos do Lindomar, o Pacifista e a Rua Paraíso, que você distribuiu em diversos jornais. A Rua Paraíso você publicou no Jornal de Piracicaba. Na época eu também publicava a minha tira Dito Bendito. Também conheci trabalhos seus no Salão de Humor de Piracicaba. Você que foi premiado no Salão de Humor. Você foi chargista esportivo do Jornal dos Esportes, que foi fundado pelo Mário Filho, o irmão do Nelson Rodrigues, que deu nome ao Maracanã. O que não falta é papel na sua trajetória. Então conta aí dessa sua época de muitos anos aí, onde você trabalhou predominantemente para jornais. Depois que em 90 que eu saí do Pasquim, o Pasquim foi até 92, nessa época eu já trabalhava no Pasquim e fazia charge para o Jornal do Esporte aqui do Rio de Janeiro, né? Que na época que o Campeonato Carioca era assunto. Então fazia já essa coisa toda. E paralelamente tinha a Funarte, através do Rick Goodwin, que ele organizava. Então ele tinha um projeto que era muito bom até, que era o Humor em Geral, que era via Funarte, né? Então você distribuía para 40 jornais no Brasil todo, 40 jornais entregavam uma página de cartoon, só cartoon, né, diagramada, aquela coisa toda, em 2 versões. Então eram 4 páginas uma página por semana, eram 4 por mês, na versão standard e na versão tabloide. E eu também ajudava a editar a página, escolher o material e diagramava, né? É aquela coisa do você não precisa aprender as coisas, mas vai que ajuda mais na frente, né? Então a diagramação para mim também ajudou nisso. Então eu também nessa página Humor Geral, que era o Jaguar que editava, mas ele nunca aparecia. Então era sempre a gente, eu e o Toninho do Pasquim. A gente montava as páginas, entregava para o Rick, e o Rick fazia a distribuição via Funarte. Quem pagava isso tudo? Porque as páginas eram de graça para os jornais, né? Eram 40 jornais, muita coisa. Na época era muita coisa. 40 jornais no Brasil todo. Você tendo que mandar os fotolitos, né? Que na época não era computador. Você tinha que mandar os fotolitos enrolados, aquela coisa toda, em canudos, pelo correio. Na época existia uma coisa chamada correio, né? Que era importantíssima. E a gente já fazia isso também. E fazia o Jornal do Esporte, né? Fiquei lá quase 10 anos.
fazendo a charge diária, tendo ou não assunto, né? Porque hoje você tem jogo todo dia. Mas na época não era isso tudo também não. Você tinha um campeonato brasileiro, regional, aquela coisa toda. Então você tinha que apelar muito. E na época também comecei a trabalhar na Ediouro. Na Ediouro, que era a editora de Palacruzadas, que até hoje existe. Então, assim, é aquela coisa, você tendo que fazer várias coisas. Por quê? Não é assim, você faz charge, mas eu não faço quadrinho. Faço caricatura, mas não faço charge. Faço cartoon. É tudo uma coisa só, né? Isso é importante, você ter aquela coisa... uma coisa que eu recomendaria, sem ninguém me perguntar, para quem está começando, é exatamente isso. Treinar várias coisas. O que você sabe é mole. O difícil é o que você não sabe. Então você eu sou bom nisso, sou bom aquilo. Então vamos treinando. Por quê? Porque você não sabe de onde é que vem o próximo cliente, o próximo serviço, o próximo projeto, né? Eu, por acaso, me defendo um pouquinho em charge, cartoon, caricatura e quadrinhos, né? Já tem um tempinho. Mas o que eu gosto mesmo é cartoon. Cartoon, se eu pudesse ficar o dia todo bolando cartoon, seria assim um paraíso. Mas não dá. Então você tem que, né? E também escrevo texto de humor, aquela coisa toda. Então você está sempre tendo que montar a sua caixa de ferramentas pro que der, e é porque você é profissional disso. Então, voltando. A página no geral era distribuída pelo Rick, via Funarte. E aquilo, a página em si, era dada de graça para os jornais, porém com o rodapé do anunciante. Na época era a Caninha 51 que fazia. Tava lançando, estava aparecendo, aquela coisa toda. E era um serviço bacana, porque eram 10, 11 cartunistas, mas assim, turma pesada mesmo, gente boa, né? E toda semana comparecendo. E eu acho que chegou a 2, 3 anos assim de pauleira. Depois, também o Jornal do Esporte acabou. Já pro finalzinho da década de 90, já estava ruinzinho também das pernas, né? E eu comecei também a distribuir charge para outros jornais. Aí é que acontece aquela coisa da mudança para a internet. Então, eu peguei, quando eu mandava charges no meado da década de 90, eu usava fax, aquela coisa horrorosa, né? Saia tudo trincado, tinha que passar de volta, aquela coisa toda, né? Mas o fax em si já era um grande avanço, porque você não precisava mais botar no correio ou levar lá na redação. Você podia fazer mais um esqueminha de distribuição. E no finalzinho da década de 90, né? 88, 89, aí começou a internet a entrar mais pesada. Então quando você eu comecei a usar o e-mail, aí é que ficou bom. Porque eu também distribuía para vários jornais, né? Charges, cartoons. Não, cartoon não distribuía não. Charge, quadrinhos e caricaturas. As caricaturas o pessoal usava em coluna de político, aquela coisa toda, né? E teve uma boa procura, porque exatamente por causa disso, porque enriquecia o jornal, né? Hoje você vê, tem muito blog, site, eles vão pegar ilustração em agência de fotografia, aquelas coisas bem impessoais. Mas na época, a ilustração é o que dava caráter à publicação, era o visual, né? Porque e a opinião, né? Mas o desenho era usado, era uma ferramenta importante para prender o leitor, que a coisa foi se perdendo, né? O grafismo, né? A leitura, que não é uma novidade. Os monges medievais já sabiam que botar ilustração ajudava a leitura. As famosas iluminuras, que os monges escreviam lá aquela coisa toda, ora pro nobis, parará, e mandava bala numa ilustração ali no meio da página, que é para segurar o leitor. Então, isso é uma coisa que é um conhecimento que se perdeu, né? Não sei porquê,
que até sei por quê. Porque é um país que não lê. Se não lê, por que você vai botar uma ilustração para aprender, né? Simplesmente a coisa se dissolveu no espaço. E chegamos aos dias de hoje, ao tempo de internet, né, Amorim? Esse tempo onde nós temos o mundo na palma da nossa mão, através do celular principalmente. E no Instagram, você continua divulgando o seu trabalho de humor gráfico naquele formato quadrado ao qual muitos de nós também estamos nos adaptando, né? Você produz 2 tiras para o seu Instagram que a gente pode chamar de quadrados, história em quadrado, em quadrinho, sei lá. Mas são 2 séries aí de tiras. Uma delas é o Tatá, uma tira muda, e a outra é o Fake Nilson, que para mim é uma espécie de amigo da onça dos tempos virtuais, né? Ele lida muito com essa questão da veracidade da notícia que se alastra pelos zaps aí, pelas tias do zap da vida, né? E o Fake Nilson é um personagem que é muito representativo desse tempo, né? O filho da mãe virtual dessa nossa época tão curiosa, tão esquisita, né? Então conta do Tatá e do Fake Nilson aí pro nosso respeitável público. Hoje em dia ainda continuo distribuindo charges e quadrinhos para alguns jornais. Só que agora a diferença é que os jornais estão dando prioridade à edição na internet, páginas, aquela coisa toda. E muito poucos ainda têm a edição impressa, que deve ser só para constar, aquela coisa toda. Mas eu continuo ainda tendo jornais. Mas a grande maioria são sites, né? E aquela coisa que eu falei, já você ter que se atualizar, para mim foi tranquilo, porque é mais uma novidade que a gente tinha que enfrentar, né? E atualmente eu estou fazendo quadrinhos botando no Instagram, que é uma coisa também que eu tinha aqueles preconceitos bobos, né? Mas também só durou meia hora de preconceito. E o pessoal tá gostando, né? E eu faço... Tem muita coisa que eu republico, eu adapto ao formato quadrado do Instagram. E tem uma outra coisa que eu tô fazendo novo. O Fake Nilson, o Perditossauros, é material novo. Então eu tô gostando muito, porque você tem que estar batendo aquela bola diária, né, de fazer quadrinho. Porque se deixar esperar para fazer quadrinho quando você ficar rico, milionário, você nunca vai fazer. E também tem muita produção de gaveta, coisas que já tem 20, 30 anos, mas estamos completamente inéditos. Por quê? Os leitores que viram isso há 30 anos ou já se foram ou já esqueceram. Então, os jornais, às vezes você publicou, por exemplo, já publiquei aí em Piracicaba. Então o leitor que viu que jornal naquele dia, né, já não se lembra mais, porque muita pretensão. E com essa coisa da internet, das redes sociais, eu tô descobrindo assim... Olha, o pessoal tá me descobrindo, né? Muita gente nova, muita adolescente, pré-adolescente, gente que nunca teve contato com o meu trabalho. E eu acho que o pessoal tá gostando, porque até agora não apanhei, não levei tiro, e o pessoal tá gostando. E essa coisa do você ter essa liberdade que é importante. Antes você tinha que passar por um editor, ou editor do segundo caderno. Hoje, se eu quiser fazer uma tira, um exemplo, né? Uma galinha e uma minhoca, ou sei lá, uma bactéria, quer dizer, esses 3 personagens eu posso fazer e botar na minha rede social. Se fosse antes, você tinha que convencer o editor do segundo caderno, dizer que uma galinha, uma minhoca, uma bactéria eram bons personagens. Então você simplesmente elimina
essa barreira criativa. É claro que muitas vezes o editor é quase um zagueirão. Você fica muito exposto por causa das redes sociais. Às vezes, aquela famosa ideia de jerico, que normalmente não seria publicado, você mete lá na tua rede social e só vem dor de cabeça. Então essa coisa do é bom, mas não é. Que sempre foi uma coisa na vida da gente. Você está publicando, é bom, mas às vezes você tem dor de cabeça, não é bom. Então isso faz parte da vida e vamos levando, né? Amorim, para você, qual vai ser o futuro da linguagem, o futuro do humor gráfico? Você e eu, que nós viemos de uma época onde ainda não existia a internet, né? E o que você acredita que vai ser o futuro desse nosso ofício que provoca risos nas pessoas e que anda tão conturbado até pela falta de humor, talvez falta de referências, de maiores informações aí das pessoas, as novas gerações, que muitos representantes dessa nova geração não sabem rir de si mesmos, né? Eles adotam como método de vida a curtida em tempo irreal, a curtida em tempo integral, não a célebre, a sublime mania de rir de si mesmo, a higiene mental do riso em causa própria, riso para oxigenar as ideias. Bom, o futuro do humor, eu prevejo, dou uma de mãe de Ná, que o pessoal vai descobrir que meme não é charge, não é cartoon. Meme é só um passatempo, uma coisa insossa, que é muito engraçadinho na hora, mas você morre naquela hora, né? É pinto de feira, que você só dura um dia e o pessoal compra e vai morrer em casa. A charge, o desenho de humor, sempre vai existir. E já existia na época dos romanos, já existia na época dos egípcios antigos e continua até hoje. O que muda e o que vai sempre mudar são os suportes, são onde sai publicado. Antigamente os desenhos saíam publicados na pedra, depois papel, agora em byte. Certamente algum glorioso no futuro vai descobrir cartoons em holografia, ou que seja. Mas o básico é quase que imutável, é o humor. Por quê? Onde tem ser humano, tem conflito, tem pretensão, tem erro. E é nisso que o humor basicamente trabalha, com as imperfeições do ser humano, sempre visando o aperfeiçoamento da sociedade. Está demorando muito, mas essa que seria o projeto, né, do humor. Para que você vai fazer gracinha? Não é entretenimento. É simplesmente você tentar, através do humor, mostrar os erros, os acertos de uma sociedade que basicamente é doente, né? Somos doentes, né? Que não é saudável. Basicamente é isso. O humor, o futuro é sempre o mesmo. O que vai ter é tecnologia, que vão se adaptando aos tempos. Os profissionais do humor, desenhistas, redatores, vão ter que se adaptar, né? Porque, aliás, eu até me lembro que quando eu comecei, eu queria saber, eu frequentava exposições, aquela coisa toda, eu queria saber como é que os caras faziam aquele desenho pretinho, aquela coisa toda, né? Coloriam. E eu não sabia, porque eu era moleque. Até que um belo dia eu fiquei sabendo que tinha aquela coisa chamada nanquim. E peninha de nanquim, aquela latinha, né? Bico de pena, né? Então, para mim, aquilo ali foi uma revolução tecnológica. É assim que esses caras fazem, né? Então, aquilo foi um avanço tecnológico na minha vida muito grande. Hoje está ultrapassado, mas eu ainda uso peninha de nanquim, papel sulfite, né? Borracha, lápis. Eu uso isso tudo. Mas basicamente é isso. O humor não vai se prender a tecnologias, a mídias, vai sempre se renovar. Outros vão vir, outros vão embora, né?
Ou seja, o futuro é esse. Enquanto tiver imperfeições, a própria sociedade vai ter necessidade do humor. E vamos tocando a bola, né? Meu caro Amorim, queria te agradecer imensamente pela gentileza, pela disponibilidade em atender ao Ilustre Podcast. E deixa para o nosso ilustre ouvinte as suas redes sociais, para o pessoal acompanhar em loco, acompanhar com os próprios olhos essa sua trajetória gigantesca, estratosférica e de muitos anos, acompanhar na prática o que nós ilustramos com as nossas palavras aí. Diga aí o seu Instagram e tudo mais que você quiser passar de referências aí para o nosso ouvinte. Meu grande e estratosférico Érico San Juan, o Dom Juan dos cartunistas, eu queria agradecer principalmente a você e aos ouvintes do Ilustre Podcast pela paciência e pela gentileza quase monástica que vocês tiveram comigo, e estamos aqui à disposição de vocês para qualquer coisa. A minha rede social que eu mais gosto de divulgar seria o Instagram, Amorim Cartoons, underline, e o Twitter, Amorimaio, né? É um saco de ficar divulgando rede social, porque cada uma tem um endereço e eu não lembro. Mas pergunta pro Érico que ele sabe, tá? Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e desculpa aí qualquer coisa, né? Que também eu desculpo daqui. Abraço. Muito bem. Este é o Amorim. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.